Queridos, vamos passar então para o momento da pregação da palavra. Eu te convido a abrir o texto de Neemias, capítulo de número 3. Neemias, capítulo 3, nós leremos do versículo 1 ao versículo número 12. E o tema da nossa pregação nessa noite é: todos temos um tijolo para colocar no muro. Todos temos um tijolo para colocar no muro. Neemias, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, a reedificarem a porta das ovelhas. Consagraram-no, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos Cens, que é a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto destes reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e cujo o lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas dos seus ferrolhos e trancas. Junto dele também trabalharam Melatias, os Gibeonitas, e Jadom, Meronitita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertencia ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos orives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a eles trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, de frente à sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Azebneias. Em outra parte, porém, Malquias, filho de Arim, Assub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Vamos orar. Santo Deus, nós pedimos que o Senhor, por amor do teu nome e para a bênção do seu povo, derrame sobre nós mais uma vez a graça de entendermos a tua palavra. Faça isso, Senhor, por meio do teu Espírito. Ilumine o nosso coração, Senhor, a fim de que possamos crer no que vai ser falado aqui e colocarmos em prática para o nosso bem-estar e para a glória do Senhor. Use teu servo pregador, que ele não fale de si mesmo, mas que ele seja um instrumento do Senhor para a edificação da sua igreja, mais uma vez nessa noite. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? A gente não gosta muito de lista, não, né? A gente, às vezes, pega aqueles planos anual de ler a Bíblia, aí quando chega na genealogia, a pessoa vai e pula. E ou lê correndo, nem presta atenção no que está ali. A gente não gosta muito desse negócio de lista. Começa a aparecer lista na Bíblia, a gente começa a correr. Engraçado que no mundo real, a gente não consegue correr de lista. Imagina você fazer um concurso público. A primeira coisa que você vai fazer quando sair o resultado é ver se o seu nome está na lista. Ou se de repente o teu time de futebol vai jogar essa semana, você quer ver a escalação. O que é escalação? É uma lista. Na época de Copa do Mundo, por mais que a seleção brasileira não está legal e por mais que você não goste de futebol, você quer saber quem são os 23 que vão representar o Brasil na Copa do Mundo. É uma lista. Né? A gente só não quer ver nosso nome na lista negra, né? É esquisito, né? Ou na lista dos inadimplentes do SPC, isso aí ninguém quer ver.
Fato é que lista faz parte da realidade humana, a gente não pode fugir de lista. E também faz parte dos relatos e da escrita das Escrituras Sagradas. Eu comecei lendo com os irmãos o relato de Neemias, que viu o estado de Jerusalém e quis ir lá fazer alguma coisa. Aí ele conversa com o rei e o próprio Neemias diz que a mão de Deus é com ele, né? É sobre ele. E nós vemos aqui então que o livro de Neemias é uma espécie de diário de Neemias. Só que o capítulo 3 em particular é um diário de construção. E aí eu estou falando aqui para os construtores, eu tenho muito respeito e medo de falar besteira na frente de vocês. Vocês sabem disso, né? Então, paciência com o pastor aí, por favor. Neemias, ele foi resolver aquele problema dos muros, e os irmãos vão perceber que vão citando vários nomes de portas, porque o muro de Jerusalém tinha vários acessos. E ele vai dando nome de porta, e cada equipe era responsável por uma porta, tá? Hoje nós vamos expor essa passagem que fala sobre essa situação. Uma lista será o texto da nossa exposição. É o capítulo inteiro, mas no meu estudo eu percebi que um sermão seria muita coisa para todo o capítulo. Muito rico esse capítulo. É uma lista. Olha quantas lições nós vamos tirar dessa lista. Então eu dividi, os irmãos vão perceber que o próximo sermão vai ter o mesmo título, parte 2. Esse aqui é a parte 1. E hoje nós vamos refletir sobre esta lista. O texto que narra a reconstrução dos muros de Jerusalém, e vamos entender uma importante lição para a nossa vida, diante do que Neemias está narrando. Estamos no terceiro livro do capítulo, tá? Andamos já 2 capítulos e entramos no terceiro. Esse capítulo é um relato detalhado desse trabalho nas portas e nos muros da cidade de Jerusalém, que foram reconstruídos, e foi para isso que Neemias chegou lá em Jerusalém. Resumindo, tudo que nós vamos falar aqui hoje, eu gostaria que você guardasse o que eu vou dizer agora. Esse relato nos leva a entender que a obra de Deus é realizada por mãos comuns, guiada por líderes piedosos e corações unidos para servir. Bom, vou repetir para você guardar, ó. A obra de Deus é realizada por mãos comuns, guiada por líderes piedosos e corações unidos para servir. É disso que se trata essa lista. É disso que se trata o capítulo 3 do livro de Neemias. Esta é a primeira parte, então, do nosso sermão. Como eu disse aos irmãos, o nosso título é Todos temos um tijolo para colocar no muro, tá? E de início nós vamos entender que a liderança piedosa inspira o povo de Deus, tá? Em primeiro lugar, a liderança piedosa inspira o povo de Deus. Volte seus olhos para o texto, não feche a sua Bíblia, por favor. Versículo 1 diz assim: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote. Tá? O texto inicia com a citação de um líder espiritual, de um sumo sacerdote, de um pastor de alma, de alguém que estava na frente do povo. E o texto começa nos mostrando que a verdadeira liderança começa com serviço. Tem pessoas que acham que a liderança começa com título, ou com crachá, ou com a ordenação. Não, a liderança começa com o serviço. Tá? Eles se levantaram e edificaram a porta das ovelhas. A primeira porta que é citada, se os irmãos tiverem curiosidade, chega em casa, bota assim no Google, Muro de Jerusalém na época de Neemias, ou na época de Davi, na época áureas, onde existia muro. Os irmãos vão ver várias portas no muro. Várias portas. De vez em quando a gente escuta até umas pregações sobre as portas. Os negócios até meio fora de contexto, mas tem porta. E a primeira porta é a porta das ovelhas, que era a entrada dos cordeiros que seria sacrificado na Páscoa. Por isso que o nome era Porta das Ovelhas. Tá? Isso tem um profundo sentido, um profundo simbolismo. Isso nos ensina que toda restauração verdadeira começa pela reconciliação com Deus. Por quê? Porque o que era o cordeiro? Era um animal que era sacrificado pelo sacerdote
para que o povo tivesse perdão dos seus pecados e tivesse agora comunhão com Deus. Então, antes de restaurar o muro, o povo restaurou o caminho da adoração. Olha que coisa importante. Versículo 1 da lista, tá? A gente não saiu do versículo 1. Já trouxe essa lição bem importante para nós. Antes de começar alguma coisa, o caminho da adoração precisou ser restaurado. Quem é a porta das ovelhas hoje? É o nosso Redentor. Ele fala, eu sou a porta. Eu sou a porta. Ele falou isso. Ele falou isso dele. Por ele, entramos e encontramos perdão, comunhão e propósito. Cristo é a porta das ovelhas. Então, nenhuma obra de reconstrução espiritual começa fora da cruz, a parte da cruz. Por isso que uma liderança piedosa começa servindo junto ao altar, ao pé da cruz, junto com Jesus Cristo. E aí, nós olhamos, voltando para o texto, nós vemos a dedicação ao Senhor. Eles consagraram o trabalho, a consagraram e levantaram as suas portas. É aqui que ainda está no versículo 1, né? Revelando que a sua obra não é meramente física. Aquela obra de reconstrução do muro não era apenas pegar no tijolo, pegar no pesado, mas era uma obra espiritual, porque tudo que se faz para Deus tem conotação espiritual. Tem. Tem gente que acha que a pessoa que limpa os bancos da igreja é menos importante da pessoa que está aqui na frente pregando ou tocando. Não é. Não é. Tudo que a gente faz para Deus é espiritual. Tudo. Tudo tem um valor diante do Senhor. Nós vemos então, meus irmãos, a influência por meio do exemplo. Um bom exemplo dos líderes inspira o povo. A liderança piedosa motiva os demais que se envolvem na missão de reconstruir aqueles muros. O que nos ensina isso? Nos ensina, meus irmãos, que Deus levanta líderes piedosos para iniciar a restauração da sua obra. De tempo em tempo, alguns muros caem, por causa da realidade do mundo caído, por causa do pecado. Até a igreja, que é algo espiritual e santo, com o passar do tempo precisa ser restaurada, precisa ser revitalizada. E como que Deus começa? Como que Deus começa a nos levar a isso? Em primeiro lugar, restaurando o caminho da adoração. Em segundo lugar, levantando líderes que apontam esse caminho para outras pessoas. Deus levanta líderes piedosos para iniciar a restauração. A reconstrução, meus irmãos, começa com Deus despertando Eliasibe e os sacerdotes. Quer lembra? Ele era o sumo sacerdote, quer dizer que ele era o chefe dos sacerdotes. Tinha outros sacerdotes e ele leva outros para liderar. Eles consagram a obra, reconhecendo que o muro pertence ao Senhor. Aquilo ali não é algo deles, é algo espiritual. Toda restauração verdadeira nasce da iniciativa graciosa de Deus, que chama o seu povo à fidelidade. É quando, olhando o líder maduro trabalhando, o cristão mais novo entende que também pode colocar um tijolo na construção. É quando aqueles que estão chegando na igreja olham para aqueles que já estão e começam a ver assim, olha, eu também posso fazer o que aquele irmão está fazendo, eu quero ajudar. Bom, nós vemos o apóstolo Paulo falando em Filipenses 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Por causa da realidade, por causa dessa verdade em nós, Deus gera em nós o desejo do nosso coração e age por meio da nossa vida. E quando nós trabalhamos, sempre tem alguém olhando a gente. Sempre tem alguém vendo a gente fazendo alguma coisa. Então vocês já perceberam que quando eu falo de líderes, eu não estou falando de oficiais somente. Também estou falando do pastor, também estou falando dos presbíteros, também estou falando dos diáconos, também. Nós somos líderes, mas não é somente dos oficiais. Eu estou falando de todo cristão maduro. Nós somos presbiterianos. Lembre-se disso. Os presbiterianos abraçam uma doutrina chamada o sacerdócio universal dos crentes, que diz que não existe um crente mais importante do que o outro, mas que todos nós temos responsabilidade e a bênção de Deus sobre a nossa vida, a fim de que nós podemos chegar até Deus e apontar o caminho da salvação para outros.
Não é só o pastor. Não é só o pastor. Não é só o presbítero. Não é só o diácono. Todo crente maduro é um líder. É um líder. Tá bom? Todo crente maduro tem responsabilidade com aquele que está chegando. Nem todos fomos chamados para serem oficiais, mas todos fomos chamados para dar exemplo, transmitir a mensagem, ensinar crentes mais novos e caminhar na presença do Senhor junto com outras pessoas. Mais uma vez eu quero lembrar da nossa responsabilidade com aquela palavrinha técnica, discipulado, o tesouro perdido da igreja contemporânea. A igreja contemporânea tem de tudo, tem programa para mais de metro. Tem igrejas que, se você quiser viver a semana inteira dentro da igreja, você fica, porque tem evento para mais de metro. E aí, quando você lê Mateus capítulo 28, você não vê Jesus falando, ide, fazer evento por todo mundo. Não, ele não fala isso. Ide, fazer isso. Não, ele fala, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. E como garantia que esse trabalho vai dar certo, ele disse, estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Você sabe o que significa essa palavra? Consumação dos séculos? Isso quer dizer que enquanto existir mundo, Jesus vai estar conosco. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Então, a nossa tarefa é fazer discípulos, ou seja, seguir Jesus, enquanto nós estamos seguindo Jesus, apontar o caminho da redenção para outros. Mas, gente, tem uma ilustração muito forte que é a do mendigo encontrando pão e voltando para falar para o outro mendigo onde ele encontrou comida. É isso. Nós estávamos no lamaçal do pecado. Nós éramos escravos dos nossos pecados e delitos. O Senhor Jesus nos lavou, nos libertou. Para quê? Para a gente esconder o nosso tesouro debaixo da cama? Não! É para nós falar para as outras pessoas como que é alegre, como que é maravilhoso seguir o Senhor Jesus, apontar o caminho da redenção para outros. Isso acontece quando colocamos os tijolinhos, né? Colocamos os tijolinhos no muro, ensinando outros a construir a sua vida também. Construir a sua vida diante da presença do Senhor, em obediência a Deus. Hoje, meus irmãos, hoje é o dia do nosso despertamento. É hoje. O dia que Deus marcou para que você comece a analisar a sua vida e entender o que você está fazendo com a sua vida é hoje. É hoje. Olhe para a sua vida e se pergunta, o que eu tenho feito nesse tempo todo que eu sou membro da igreja? Eu tenho apontado o caminho da salvação para outros? Hoje é o dia. Hoje é o dia de você decidir se quer começar a construir algo para sempre. Porque, gente, algumas coisas a gente faz não dura nem um ano. E muitas vezes na igreja. A gente gasta energia para coisas que às vezes não vai durar 6 meses. Um dia. Por que a gente não vai gastar energia com coisas que vão durar para a eternidade? Mas você precisa decidir. Sair daqui hoje dizendo, eu quero entrar nessa equipe de construção. Eu quero colocar meu tijolinho no muro. Porque todos nós temos um tijolo para colocar nesse muro. Agora é a hora de usar tudo que você tem aprendido no decorrer da sua vida. Para quê? Para mostrar que você é alguém inteligente, que sabe das coisas? Não, isso não serve. Isso não serve. Se fosse para mostrar que é inteligente, eu ia mandar você fazer um vídeo e postar no YouTube ou no Instagram, uma coisa desse sentido. Não, o que você aprendeu até hoje é para motivar pessoas a continuar seguindo o seu Jesus. Pessoas precisam ouvir o teu testemunho, a sua história de vida. Gente, eu tenho ouvido história de vida de pessoas aqui na igreja, maravilhosas, que têm edificado meu coração. Pessoas que olham para minha cara e falam como que era a vida deles antes de Jesus. Eu falo assim, não é possível. Eu só acredito porque eu creio no poder de Deus, mas não dá para ver isso em você. Você não era isso não. Era, pastor. Você não me conheceu. Jesus que transforma a pessoa, gente. Jesus que transformou você. Você. E às vezes, a gente que foi criado na igreja fala assim, pastor, não tem aquele grande testemunho para contar. Conta como que Deus te ajudou a lidar com a sua mentira, o seu orgulho, achar que você era melhor que o outro. Isso é pecado também. Tanto pecado quanto o outro. Quanto o irmão que saiu das drogas, é a mesma coisa o mentiroso. Porque para Deus tudo é abominação. Eu sei que tem as consequências que são uma mais desastrosa do que a outra. Mas para Deus tudo é imundícia. E aí você se libertou da mentira. Hoje pela manhã, na turma de catecúmenos, eu falava para
os irmãos lá, não posso falar para os meninos, né? Porque tem uma menina lá de 70 anos também, né? Na nossa turma. Mas eu falava assim, gente, eu xingava muito, xingava muito. E toda conversa que eu tinha, palavrão parecia vírgula. E parece que a cultura nossa aqui do Rio, né, é complicado. E aí, eu pedi ajuda do pastor. Falei, pastor, tá ruim. Como é que eu faço? Pastor, ó, toda vez que você der vontade de xingar, você fala misericórdia. Eu, opa, vou pegar nessa daí. Aí no final do dia o pastor me encontrava e falava, e aí, João, como é que tá? Eu falei, pastor, hoje foi 600 misericórdia, o negócio tá bravo. Era assim. Mas aí Deus foi me ajudando, eu fui parando de xingar palavrão. Hoje eu ouço uma pessoa falando palavrão, me incomoda, que é estranho, estranho. E aí um das pessoas que estava participando ali falou assim, pastor, eu estou me incomodando porque eu falo muito palavrão ainda. Eu falei, o Senhor Deus vai transformar a sua vida, fica tranquilo, fica tranquilo. O Senhor Deus vai mudando a sua vida. Isso é o que, gente? É a gente usar a nossa experiência, o nosso testemunho, sabe? Para dizer para as pessoas, não é que Deus vai fazer igual, porque não é regra, lembre-se disso. Mas se a gente apontar o poder de Deus é o mesmo. O poder de Deus que transformou minha vida pode transformar a sua. Pode transformar daquele seu amigo que você olha e fala, pastor, que lá não dá não. Dá sim. Se Deus quiser, tudo pode acontecer. Tudo. Tudo. O apóstolo Paulo falava que Jesus fez uma grande obra na vida dele, porque ele se considerava o maior dos pecadores. E o Senhor Deus foi lá e salvou ele. Quem dizer aquele seu amigo que está sofrendo nos vícios, sofrendo na escravidão do pecado, sofre, gente. A gente tem que orar e amar pessoas, porque pessoas físicas estão bem, mas não estão sofrendo. A gente precisa amar pessoas e apontar o caminho da redenção para essas pessoas, tá bom? Seu testemunho, então, pode ser um canal, uma ferramenta para que você abra as escrituras, não deixa, tá? O testemunho não é regra de fé e prática. A única regra de fé e prática é a Bíblia, tá bom? Mas pode ser uma ferramenta para que corações se abram e você administre o verdadeiro evangelho na vida das pessoas. Outra coisa, se coloque à disposição de Deus, mas foque naquilo que dará frutos duradouros. Duradouros. E sabe o que dá frutos duradouros? Pessoas. Pessoas. Foque em pessoas. Pare de focar em diversão. Diversão é uma bênção, mas diversão passa. Passa, tá bom? Acaba, tá? Pare de dar desculpa porque você é mais jovem, você é menos jovem. Para, a idade passa com o tempo. Bom, não fique com esse negócio, eu vou esperar Deus tocar no meu coração. Quando eu sentir algo no coração, eu vou. Cuidado, você pode sentir um infarto. É meu coração que sente. Não espere a vida acabar. Estou ameaçando ninguém aqui não, por favor, quero deixar isso bem claro. Bom, mas é um fato, né? É um fato. Pode acontecer de acabar o tempo. O tempo é agora, tá bom? A vida é um vapor. Mas foque em pessoas. Foque em pessoas. Porque às vezes a gente foca em construção, a gente foca em diversão, a gente foca em coisa. Acaba. Mas se você focar nenhum discípulo, nenhuma pessoa, Jesus pode transformar essa pessoa em ganhador de alma e focar em outras. Tá? Nós fomos chamados para sermos multiplicadores, não somadores. Porque às vezes a gente quer somar, a gente quer pegar um negócio. Não. Se Deus te der a graça de você discipular uma pessoa na vida, você vai estar fazendo algo muito importante no reino de Deus. Foque em pessoas. Daqui a uns anos a gente pode ver essa pessoa dando fruto, e 100 por um, e abençoando o reino de Deus. Seja líder. Seja líder. O que é ser líder, então? Não é ser oficial, né? Não é ser ordenado, é entender que você tem responsabilidade porque você está mais tempo servindo Jesus. Qual que é a responsabilidade? Apontar o caminho da cruz para outras pessoas. Tá? Seja líder. Como que você vai começar a liderar? Em primeiro lugar, com um exemplo. Exemplo. Tá bom? Levanta, vai, faz. Ninguém foi, mas você foi. Tenho certeza que tem alguém te olhando. Porque se você estiver fazendo alguma coisa de errado, acho que muitas vezes as pessoas vão falar e vai até chegar ao seu ouvido. Às vezes você está fazendo certo e ninguém fala. Mas sabe de uma coisa? Deus está vendo. E aquele que nos vê em secreto, lembra do texto de Mateus? Em secreto nos recompensará. Né? Ele está vendo.
Faça então a vontade dele. Não fique esperando os outros falar, usando uma expressão bíblica, o que tua mão direita faz, da sua mão esquerda não precisa ficar sabendo. Seja líder. Continua fazendo aquilo que Deus deu para você fazer. Lidere com o seu exemplo. Outra coisa, lidere com autoridade. Qual é a autoridade que nós temos para liderar? A palavra de Deus. Lembra quando vocês se tornaram membro dessa igreja? Você lembra o voto de membresia que vocês fizeram? O pacto oral que vocês falaram aqui? Eu vou lembrar para vocês. Vocês falaram assim: me comprometo a ser fiel às autoridades da igreja enquanto elas forem fiéis à palavra de quem, gente? De Deus. Então nós temos uma autoridade, mas a palavra de Deus. Então se você abre a Bíblia e lidera pela autoridade da palavra de Deus, isso quer dizer que você pode ser um líder na vida de uma pessoa, não só pastor. Vocês estão entendendo? Lidere com autoridade. Não é liderar com autoridade assim, com argumento de autoridade. Não. Argumento de autoridade é assim, é aquilo assim. Sabe o que você está falando? Dá uma carteirada. Eu sou o chefe. Eu aprendi estudando liderança, quando a gente fala que a gente é o chefe, a gente não é nada, né? Para falar que é o chefe, a gente não precisa falar que é chefe. Não é assim. Você lidera com a autoridade do Senhor. E aí você olha para o mestre dos mestres, o maior líder que existiu. Eu fico vendo gente lendo John Maxwell, que é bom. Os camaradas da administração são maravilhosos. Lendo O Monge e o Executivo, é um maravilhoso livro de liderança. Leia, mas tudo tem que passar pelo filtro chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque Ele é o líder por excelência. E Ele nos ensinou a liderar por amor e pela autoridade das Escrituras. Ele fez uma liderança sacrificial. Ele se entregou para os seus liderados. Então lidere com autoridade, uma autoridade da palavra de Deus. E por último, seja um líder multiplicador das bênçãos de Deus. Você pode fazer muito investindo numa só pessoa. Pastor, mas e se for lá na minha família? Ótimo, maravilhoso. Maravilhoso. Está bem pertinho de você. Invista nessa pessoa. Ame essa pessoa e invista nela. Você sabe, Deus, o quanto você não vai plantar no reino do Senhor. Se o pastor for um amigo, uma amiga, alguém que convive comigo durante a semana, invista. Seja um líder multiplicador. Foque na pessoa pensando, como eu falei para os meus catecúmenos pela manhã. Um dia eu quero que vocês façam com pessoas do jeito que eu estou fazendo com vocês aqui. Esse é o meu desejo. Meu desejo. Que a Analice, que o Gabriel, que a Arlete sejam discipuladores igual que sendo deles. Por quê? Isso é multiplicação. Se o meu pastor não tivesse pensado isso a respeito da minha pessoa, né? Lembre-se, eu não nasci pastor. Não botaram o nome João Henrique Rodrigues Granadeiro, abriram um parênteses, escreveram pastor no dia 2 de junho de 1982, às 5h50 da manhã. Não. Ninguém me colocou lá, não. Ninguém falou que eu ia ser crente, por mais que eu nasci de uma pessoa que já temia Deus. Ninguém falou. É um trabalho da igreja fazer discípulos. Bom, seja um líder multiplicador das bênçãos de Deus. Mas além de entender que uma liderança piedosa inspira o povo de Deus, nós vamos aprender também com esse pequeno trecho que a unidade do povo de Deus sustenta a obra de Deus. Uma das características de narrativa é que, às vezes, um versículo tem um ponto e o segundo versículo vai do 2 ao 12. Isso tudo que eu falei só diz respeito ao primeiro versículo. No versículo 12, aí a gente começa a entender a respeito da unidade do povo. Olha o que diz o versículo 12. A primeira palavra do versículo 12 é junto. Junto. O sumo sacerdote Eliasibe, ele não fez nada sozinho. O versículo 2 começa: junto a ele, ao sumo sacerdote, edificaram os homens de Jerusalém. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri, e aí ele vai citando o nome das pessoas que participaram desse trabalho. Então, existe uma unidade na diversidade. Tá? Diversas famílias e grupos se juntaram para trabalhar lado a lado. Tá? A equipe de
Neemias não era composta apenas de uma família. A equipe de Neemias era composta de famílias. Cada um ocupa uma parte do muro, mostrando que a obra é coletiva, não individual. Tá? Eles se levantaram, meus irmãos, dispostos para servir, dispostos a servir. Há uma lista extensa de trabalhadores, alguns nobres, outros simples. O texto destaca que quem participa e quem se recusa. Por exemplo, no versículo de número 5 tem a seguinte nota: ao lado deste repararam os tecoitas. E aí vem a nota: os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Isso lembra que não era um serviço obrigatório, era um serviço do coração, um serviço voluntário, que estava revelando o que estava passando no coração daquelas pessoas. Um estudioso chamado Tiberius Rata, ele explica que a recusa dos nobres tecoístas em aceitação da liderança de Jeremias, porque eles não quiseram participar, porque eles não aceitavam Neemias como o líder maior ali da organização. O Tiberius Rata, ele fala que pode ser explicada, por exemplo, Tecoa, a região deles, estava na proximidade lá com Gésem. Lembra que Gésem é o terceiro opositor que aparece no finalzinho do capítulo 2? Junto com Sambalate e Tobias. Então, possivelmente, os tecoítas estavam perto lá de Gésem, e a influência de Gésem fez que eles não quisessem obedecer Neemias. Então, tinha ali um conflito espiritual e político ali entre eles. Tá? Pode ser também que foi por orgulho. Foi por orgulho, é uma segunda opção. Eles olharam aquele trabalho braçal e falaram: nós somos nobres demais para nos envolver. Tá? É bem possível. A Bíblia ensina claramente que o orgulho é sempre um obstáculo ao se fazer a obra de Deus. O discurso sempre sou: eu tenho um grau de escolaridade muito alto para fazer esse trabalho tão servil. Possivelmente isso estava acontecendo ali. É algo lamentável que muitas vezes acontece no seio da igreja. Então, nós temos aqui duas possíveis causas para que os tecoístas e os nobres não fizessem o trabalho: má influência e orgulho. Então, nós entendemos que má influência e orgulho atrapalham a obra de Deus. Mas o texto continua falando sobre o esforço conjunto e perseverança. O povo trabalha, cada um junto da sua casa. Isso é citado no versículo de número 10, ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, defronte da sua casa. E olha que diz, depois lá na frente, no versículo 45, 23. Versículo 23, nós não lemos, mas vai falar a mesma coisa. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa. Isso nos ensina o quê, meus irmãos? Que o povo trabalha mostrando que a reconstrução começa onde eles estavam. Eles não foram para longe, eles não foram enviados para Sri Lanka para reconstruir Jerusalém. Não é esquisito isso? Eles estavam lá, eles começaram a construir de frente da sua casa, mostrando que a fidelidade nas pequenas coisas fortalece o todo. A fidelidade aonde você está vai fortalecer o seu entorno. Jesus é o nosso maior exemplo. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, conforme está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 45. O texto que está diante de nós, meus irmãos, nos ensina que o povo responde com unidade e disposição a esse chamado feito por Neemias, que é o próprio chamado de Deus. Homens, famílias e líderes se unem, cada um trabalhando na parte que lhe cabe, perto da sua casa. O povo de Deus mostra fé através do serviço, e a reconstrução revela a comunhão do Espírito. A graça que chama também capacita. A graça que chama também capacita a servir com zelo e com humildade. Paulo, em Efésios 4, do versículo 11 ao 14, ele diz assim,
Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Aqui está citando a liderança levantada por Deus na história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento até aquele momento da igreja, onde Deus está instituindo pastores e mestres. E ele vai falar agora para quê? Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que serve um líder? Para que serve um pastor, um mestre? Desenvolver os santos. Quem são os santos? Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a igreja, os membros do corpo de Cristo. Eles estão aqui, os líderes estão aqui para aperfeiçoar os santos, para que os santos desempenhem o serviço. Em outras versões, eu acho muito legal uma expressão, se não me engano, na Nova Versão Internacional, para que execute a obra do ministério. O ministério é feito pela igreja, pelos santos, não pelos líderes. Estão vendo aqui? E o que vai acontecer com o desenvolvimento dos santos? O aperfeiçoamento do corpo de Cristo. A igreja cresce quando os crentes estão exercendo a obra do ministério, exercendo o serviço. Versículo 13. Até que cheguemos à unidade da fé. Quando ele fala cheguemos, ele se inclui, ele é um líder, ele é um apóstolo Paulo. Ele se inclui, ele fala, até que nós, com a edificação da igreja, até os líderes, se cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, maturidade espiritual. A palavra varão, a gente brinca, né? Agora há pouco encontrei com um irmão da Assembleia de Deus passando, eu estava saindo do carro, ele veio de terno e gravata, olhou para minha cara e falou, a paz do Senhor, varão. Aí eu, amém. Oh, aleluia. A gente chamou de varão, nem sabe o que é um varão, né? Varão é um homem maduro, que já tem condição fisiológica para ter filhos. É assim que os judeus chamavam varão. Então, a varonilidade, a perfeita varonilidade é maturidade espiritual. Maturidade espiritual. À medida da estatura da plenitude de Cristo, semelhante a Jesus. Por que isso é importante? Aí vem o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos. Porque quem é imaturo, espiritualmente falando, é menino, agitado pelo vento, que é levado ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem o erro. A igreja precisa estar madura para que nenhuma heresia entre no seio da igreja e leve as pessoas para fora. Quantas pessoas que já daqui dessa igreja já foram enganadas por heresias e foram mesmo? Às vezes pelo próprio coração que é enganoso. Então, tudo isso começa com a obra do ministério que serão feita pela igreja. Estava sendo feita pelas pessoas simples que estavam servindo Neemias, o sumo sacerdote Eliasibe. Tá? Eu vou propor aqui uma ilustração para tentar ajudar os irmãos no entendimento desse conceito. Imagina os irmãos que é um maestro que reuniu uma grande orquestra para fazer um concerto ao ar livre. Lembra? Imagina você comigo aquele monte de instrumento lindíssimo, violoncelo, violino, viola, os instrumentos de metais, saxofone, trombone, trompa, e aí de repente do lado de cá você vê o tímpano, os tambores da percussão, e aquele maestro lá na frente com a batuta, e vai começar a trabalhar todos diferentes, com a sua parte, com a sua partitura. No ensaio, cada músico começou a tocar por conta própria. Cada um tinha uma música. Cada um estava tentando mostrar sua habilidade. Cada um estava querendo dizer que era melhor do que o outro executando o seu instrumento. O som ficou maravilhosamente horrível. Terrível. Tudo desafinado. E o maestro, de repente, interrompeu tudo e falou, para. Vocês têm talento, mas vocês não têm harmonia. Harmonia é a combinação dos sons simultâneos. Aquele som que é dado todo de uma só vez, no mesmo tempo musical. É quando a gente faz um acorde no violão, sabe? Você toca ali pelo menos 3, 4 notas de uma só vez. E aquilo soa bonito. É algo importantíssimo para a música. E o maestro falou, vocês não têm isso. Vocês não têm harmonia. Uma orquestra só é grande quando cada instrumento se submete à batuta do maestro. Isso aqui é a batuta, aquela varinha que o maestro fica rodando lá, né?
no dia do concerto, todos tocaram atento à batuta do maestro. E antes, o que antes era ruído, aquele barulho esquisito, desafinado, estranho, de repente se transformou em música, a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Lindo isso, né? Essa é a definição clássica de música. No final, o público não aplaudiu o trompete, não aplaudiu o violino, não aplaudiu o trombone, o pífaro, os tambores. O público aplaudiu a orquestra inteira. O público não aplaudiu o maestro. O público não falou que as partituras foram bem escritas, que os arranjos estavam maravilhosos. O público aplaudiu a orquestra, porque juntos produziram algo que nenhum deles conseguiriam produzir sozinhos. Assim é a igreja de Jesus. Assim é a igreja de Cristo. Cada membro tem seu dom e seu papel, sua nota na sinfonia da fé. Quando agimos, meus irmãos, debaixo da condução do Maestro, o Espírito Santo, aquele que tem a batuta na mão, nós trabalhamos na harmonia. O mundo deixa de ouvir barulho, o mundo deixa de ouvir divisão, o mundo começa a ouvir a melodia do Evangelho, algo maravilhoso que aquece corações, que muda vidas e transforma pessoas. É como disse o apóstolo Paulo em Efésios 4,16, de quem todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Meus irmãos, nós somos uma orquestra, nós somos um corpo. Jesus é o cabeça desse corpo. Jesus é a pedra angular do muro que é a igreja. Eu não sei se vocês já viram construções antigas que tem aquele arco feito às vezes sem argamassa, sem cimento, sem concreto, só com pedras juntadas uma na outra. Assim. Vassouras tem muito disso. Onde cidade antiga tem muito disso. E aí, de repente, você vê aquele arco maravilhoso e no meio tem uma pedra ali que trava todas as outras pedras. Você arrancar aquela pedra ali, cai tudo. É disso que Jesus é chamado, a pedra angular. Aquele que nos une perfeitamente. Por que nós somos tão diferentes e podemos ficar debaixo dessa laje? Que perigo, né? Botar um monte de pecador debaixo da mesma laje. Que troço esquisito, né? Por que isso é possível? Por Jesus Cristo. É Ele que nos une perfeitamente. O meio pelo qual Deus sustentará a nossa igreja, meus irmãos. O meio pelo qual Deus fará que essas portas estejam abertas daqui a 10, 15, 20 anos é a nossa unidade. Não podemos deixar o nosso pecado atrapalhar a nossa unidade. E o que a gente precisa fazer, então? Renunciar ao nosso pecado. Se existe alguma coisa que divide a igreja, nós temos que renunciar. O nosso individualismo, o nosso egoísmo, a nossa chatice, o nosso medo, a nossa insegurança, joga as coisas para fora. Isso pode atrapalhar a nossa unidade. Hoje é um momento de você se arrepender, de eu me arrepender do meu pecado, o pecado que atrapalha a igreja. Você precisa abraçar o plano que Deus traçou para a sua vida, mesmo que não seja o plano que você mais queria. Eu sei, gente. Eu não sou o pastor mais desejado para essa igreja. Eu sei que muitos aqui queriam o Hernandes Lopes. Eu também queria ele. Mas abrace o plano que Deus tem para a sua vida. O pastor de vocês hoje é o João. Tá? Amanhã eu não sei, amanhã Deus sabe. Mas abrace o plano que Deus tem para a sua vida. Deus quer te usar. Deus quer te usar. E não vai te cobrar perfeição, não. Ele vai cobrar de você mudança, renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Siga-me. Tá? Deus te cobra compromisso. Bom? Compromisso. Assim você poderá servir. O que é preciso para servir? Compromisso. Não é ser perfeito na habilidade. O pastor de vocês não é perfeito. Se alguém está enganado comigo aí, eu já falei com vocês aqui. Se vocês já tomaram 5 cafés comigo, você sabe o quanto que eu sou imperfeito. A gente vai se conhecendo, né? Você sabe o quanto que eu sou imperfeito. Mas se Deus não está nos cobrando perfeição, Deus está nos cobrando compromisso, renúncia, amor. Deus, assim, nos cobra essas coisas para que nós possamos servir. Responda no seu coração agora, tá? Isso é algo que eu quero que você faça, você e Deus agora, um exercício. Responda no seu coração. Fale com o Senhor a seguinte pergunta:
Senhor, de que forma que eu posso contribuir com essa igreja? De que forma que eu posso contribuir para que essa igreja cresça de forma saudável? Como que uma igreja cresce de forma saudável? Cumprindo o propósito da existência de uma igreja. Então, qual é o propósito da existência da igreja? Não é financeiro, não é social, não é filantrópico. O que é, então? É espiritual. A igreja existe para adorar a Deus, acima de todas as coisas, e pregar o evangelho, para que mais pessoas se reúnem a nós, para que nós possamos continuar louvando a Deus. É para isso que eu contribuo com o meu dinheiro, porque tem um sentido espiritual. É por isso que eu contribuo com o meu tempo, com o meu intelecto, com a minha pessoa, minha família envolvida na igreja, porque eu tenho um sentido espiritual. Quando eu chegar no novo céu e nova terra, aquilo que nós estamos plantando hoje vai estar lá, porque será eterno. Pessoas, tá? Cada um de nós temos um tijolo para colocar no muro. Você acredita nisso? Você acredita que cada um de nós tem um tijolo para colocar na construção, no desenvolvimento, no crescimento dessa igreja? Se você acredita nisso, a tua resposta foi sim, pastor, eu acredito. Agora você responda a segunda pergunta. Qual é o seu tijolo? De que forma que você vai ajudar aqui nessa igreja? De que forma que você vai contribuir para o crescimento do reino de Deus? Eu quero concluir, meus irmãos, entendendo que cada um de nós temos uma responsabilidade na edificação da nossa igreja. Você pode fazer algo que trará alegria, satisfação e trará benefício para o reino de Deus. E nesse momento você coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Se coloca à disposição dele. Sabe quando você tem um amigo muito querido, você fala para ele assim, ó, se precisar de mim, ó. Mas não é o camarada te liga às 5 horas da manhã para vir lá a laje e você não atende. Não é dessa forma, não. É aquele ponta firme. Fala, ó, se você 5 horas da manhã para virar a laje, aí você está lá. Olha para Jesus agora e fala, Senhor, conte comigo. Estou à tua disposição. O que o Senhor quer que eu faça? E se prepare, ele vai te usar. Tá bom? Se prepare. Diga ao Senhor, como Isaías diz, eis-me aqui e me envia. Estou à tua disposição. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos conduza ao trabalho para a glória do nome dele. Que isso traga refrigério, crescimento, vivacidade para a nossa igreja. Lembre-se sempre, quem não se envolve, não se desenvolve. Às vezes sua vida está muito parada, você está sem propósito, é que você não está se envolvendo com a igreja. Essa igreja aqui está movimentando, gente. Está movimentando. A igreja aqui tem bastante coisa. Sabe? Tem muita coisa para fazer. E às vezes é muita coisa para fazer, poucas pessoas fazendo. E você parado, não se desenvolvendo. Se envolva. Primeiro fale com Jesus. Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Depois fale com algum dos líderes da igreja. Não precisa ser os oficiais. Vai ser alguém que você respeita, que tem mais tempo que você, que já está envolvido com alguma coisa, fala, quero te ajudar. Tem poucas pessoas fazendo muita coisa. E Deus quer usar você para a glória do nome dele e para o seu crescimento espiritual. Que ele nos abençoe. Que ele nos conduza a essa bênção em nome de Jesus. Amém.